Bem-vindos ao podcast Wi-Ficando, um podcast sobre tecnologias de Wi-Fi. Agora convosco Carlos Assunção e Vasco Costa. Ora viva, bem-vindos a mais um episódio do Wi-Ficando. Eu sou Vasco Costa, comigo tenho aqui o meu outro colega. Carlos Assunção. Nunca sei se digo o teu nome. Faz dizer, isto é falta de prática, temos de tornar os episódios mais consecutivos. Ok, hoje decidimos aqui falar sobre um tema, algumas dicas que nós podemos partilhar convosco relativamente ao modo como eu e o Carlos funcionamos com a ferramenta ECAL. A mim, eu pessoalmente, é frequente ter colegas e amigos a perguntar, com algumas dúvidas, como é que se faz alguns procedimentos, e decidimos aqui partilhar aqui um bocadinho convosco os nossos métodos de trabalho. Queres alguma coisa? Sim, ou seja, basicamente a ferramenta da ECAL é a ferramenta do dia a dia que utilizamos para fazer os nossos surveys, nos diferentes métodos ou etapas que ela pode ser contemplada, desde a parte de fazermos surveys de uma forma, um design preditivo, neste caso, desde a parte de validação ou troubleshooting das diversas situações ou objetivos que a gente tem em foco para esse trabalho que a gente tenha sido contactado, por assim dizer. Normalmente, para a gente, ou seja, para utilizarmos no sentido da parte de um ser preditivo, temos como recomendação, efetivamente, usarmos um formato, neste caso DWG, que tem a ver com o formato AutoCAD, que consiste em termos uma planta de algum local onde possamos importar as diversas layers desse local que vamos fazer o survey preditivo. Onde temos, lá está, podemos considerar durante a importação do próprio floor plan as diversas camadas, nomeadamente a parte das paredes, a parte das estruturas que estão contempladas dentro da planta, e podemos, de uma forma quase imediata, importar as layers e definirmos logo à cabeça qual é o tipo de atenuação que temos consoante essas layers. Se é uma parede de betão, se é uma parede de tijolos, se é uma paredes falsas, e conseguimos logo à cabeça acabar por começar a desenhar logo, mesmo não estando no local, definirmos quais são as diversas camadas desse site em questão, o que nos facilita imenso o trabalho. Apesar do DWG ser um formato algo pesado, eu já apanhei formatos na ordem, ou plantas na ordem dos 40 megas, 50 megas, e que se não tiveres uma máquina capaz de gerir também a informação, não é fácil, mas com paciência e algum foco conseguimos acabar por importar uma planta e aproximá-la o máximo da realidade de uma forma intuitiva. Porque se estamos a falar num edifício que tenhamos diversos pisos, por assim dizer, podemos importar piso a piso, ou podemos importar, consoante o DWG, os diversos pisos que estão dentro desse fecheiro. Não sei, Vasco, como é que tu tens feito? Assim? A mim depende. Se vier, às vezes já temos sorte e vem já toda a papinha feita por nós, ou seja, vem o DWG já com um layer por piso, se estivermos a falar de vários pisos, já temos o layer e depois é só uma questão de retirarmos os layers, se queremos só manter as paredes, se queremos só manter as janelas e as portas e as escadas e elevadores, essa história toda. Pode acontecer o caso, que também não é assim muito raro, é virem todos os pisos numa única folha, no único fecheiro do DWG. Aí o que eu costumo fazer é outra vez, na mesma, escolher os layers e depois é exportar piso a piso para fecheiros PDF. Exato. Tendo os PDFs, nos PDFs também conseguimos editar os layers na mesma, selecionar os layers. Uma coisa que limpamos sempre é as grelhas,
as grades de referência no ECAL só causam confusão. Exporta-se isso e depois daí, pronto, aí já conseguimos importar para o ECAL e já podemos fazer os nossos predictive surveys e pronto, podemos trabalhar já na parte do wireless. Eu, por acaso, eu costumo ter uma recomendação que utilizo frequentemente, que é quando importamos às vezes um fecheiro da WG, ele acaba por ser algo pesado, por assim dizer, dependendo do computador que temos a utilizar. E às vezes o que eu costumo fazer, ou seja, depois de importar o fecheiro, de modo que quando estamos a fazer o design preditivo, a máquina tem que fazer diversos cálculos, contando o número de APs, todos os critérios que formos implementando no survey. O que eu faço às vezes e sabendo disto de antemão, que é um fecheiro pesado, por assim dizer, eu acabo por exportar o próprio fecheiro para um formato PNG ou JPEG e acabo por importar novamente para a ferramenta do ECAL, porque um JPEG ou um PNG acaba por ser muito mais fácil de trabalhar do que quando estamos a selecionar algumas coisas e temos de dizer, ok, vamos validar a signal strength, neste caso a força do sinal numa planta, o cálculo matemático que está ali a correr por trás, o aritmético, ou o que seja, é muito mais moroso se estivermos a trabalhar sobre um DWG do que estarmos por cima de um fecheiro JPEG ou um fecheiro PNG. Não sei se também tens esta mesma percepção que eu. Sim, não sei. Eu por acaso trabalho mais geralmente JPEGs e PNGs são um pouco editados, ou seja, se dá para editar no PDF, pronto, agora quando não dá, e pronto, aí faço como tu quer, a diferença de tamanho dos fecheiros não tem nada a ver uma coisa com a outra. Okay. Mas uma coisa que, pronto, a partir daí, depois desta conversão, ou seja, depois é importante fazermos a escala, muito importante ver o dimensionamento da planta em si, que às vezes não é muito fácil apanhar isso nas plantas e Exato. não é muito incomum termos de andar a ir ao Google Maps ou ao Google Earth fazer medições tentar perceber qual é que é as reais dimensões, porque às vezes acontece também apanharmos plantas que já estão desatualizadas ou falta parte das plantas. Às vezes vamos ao local e aquilo entretanto levou algumas obras ou algumas reestruturações e as plantas já estão desatualizadas. E aí... Tu costumas quando fazes a escala utilizas as portas dos sítios ou não? É para evito. Se não tiver mesmo nada, geralmente uso, mas não média, ponho 1 metro, punha 90 centímetros. Exato. Mas é só mesmo, ou são coisas pequenas. Esse é em último caso. É só mesmo em último caso. Se der para ir ao Google Maps ou ao Google Earth e cruzar informação, só que depois no final acaba por ser a minha prova dos 9, por assim, a confirmação é ver, deixa lá ver se não tenho portas de 2 metros ou portas de 1,5 metro, isso não existe. Isso não. Consigo ver se consigo ter mais ou menos, ou seja, cruzo a informação e consigo controlar a ver se a planta está correta ou não. Sim, é o que eu faço também, ou seja, depois de importar a planta ou as plantas, se for um building, neste caso um edifício, acabo por sempre validar, sei lá, como é que esta ombreira ou esta porta... Se não tens uma porta de meio metro. Tipo maçã ou algo assim do género. Sim, mas é daquelas validações, porque quando estamos a fazer uma validação ou fazer um design, temos que ter sempre em consideração a parte da propagação do sinal. Uma coisa é propagarmos o sinal na ordem dos 90 metros ou 80 metros a 50 metros, outra coisa é de repente temos uma escala mal e de repente temos lá uma antena e quando a gente mede a propagação do sinal estamos a falar tipo 200 metros, não parece, não está muito execuível. Para isso, como sugestão, convém sempre validar se a escala estará o mais próximo da realidade, porque lá está, o que nós queremos fazer neste caso na parte do preditivo é aproximarmos o máximo possível da realidade do que nós estamos a fazer e dentro da aplicação, neste caso da ECAL. É algo que... mesmo preditivo ou os que forem, mesmo seja da auditoria, também convém ver... Não é? Está tudo verde, está tudo bom. Espera aí, agora isto em vez de ser 20 metros
são 30 ou são 40, pá, não, espera aí. É a escala, é mesmo A mandatório, escala porque temos que... extremamente importante. É a base para fazer um trabalho eficaz e com o máximo Exatamente. preciosismo. E pá, temos uma realidade ali próxima do que queremos apresentar ao cliente e demonstrar que temos ali dados que são sustentáveis face ao que estamos a fazer. Os americanos têm um ditado engraçado, mede 2 vezes, corta só uma. Ou seja, ou seja, menção com as plantas, depois mesmo com as plantas, ok, deixa lá confirmar no Google Maps, ou são plantas que têm a certeza, ou já conhecem o sítio e têm a certeza, ok, isto está fico digno, porque às vezes, pronto, apanha-se plantas desatualizadas ou apanham-se ali umas surpresas desagradáveis. Sim, pode Ok, acontecer. já temos então as nossas plantas, já temos as plantas escaladas. Agora, uma nova opção que a ECAO adicionou nestas últimas versões foi a opção de quando vamos aqui à edição dos mapas, eles adicionaram uma funcionalidade que é o Crop and Rotate Map. Ou seja, podemos editar o tamanho do fecheiro ou podemos reorientar o fecheiro, porque isto sempre foi uma coisa que nunca... Ou seja, eu trabalho com o ECAO desde a versão 2.2 e sempre foi daquelas coisas, isto é só edita-se fora e depois volta-se a importar. Exato. Agora que temos esta opção dentro do próprio ferramenta, isto dá um jeitaço que espetacular. Rapidamente se ajusta e rapidamente conseguimos, mesmo quando temos plantas muito grandes, uma coisa que eu quando faço, mesmo quando não é possível ter, se a planta em vez de vir em DDBug vem já em PDF, para conseguirmos ter vários pisos, ou seja, separar isto por pisos ou separar isto por edifícios, eu costumo usar outra funcionalidade que está aqui, é o Duplicate Map. Duplico o mapa e depois faço o crop só para a parte que me interessa. Ou seja, vou duplicando os mapas, vou simulando os pisos ou simulando os edifícios e depois vou fazendo o corte e costura aqui com o crop e no rotate. Exatamente. E ficam plantas muito mais pequeninas e muito mais ágeis. Porque o problema do porque ele mantém a mesma escala, né? Mantém a escala, fazemos a duplicação, ele mantém outra vez a escala e rapidamente conseguimos ter um edifício de 10 andares ou de 15 andares todo estruturado e pronto para... Sim, a partir daí fazes os line endpoints e a partir daí é alinhar os pontos, consoante os pisos, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vais alinhando consoante diversos pontos de interesse, por assim dizer. Normalmente eu costumo utilizar a parte, depende do edifício, mas normalmente existem sempre escadas e é o que eu costumo utilizar, as escadas ou os elevadores. Porque esses não mexem, são sempre estáticos. Sim. São pontos que eu acabo sempre por utilizar. Mas sim, realmente o Duplicate Map, depois temos a base da planta feita com a escala definida e se os pisos forem iguais / semelhantes, conseguimos utilizar isso, porque depois lá está, porque depois cada piso, dependendo do tipo de cliente, poderá ter subido uma alteração ou algo assim do género, mas o que é certo é que o elevador está no mesmo sítio, as escadas estão no mesmo sítio e a partir daí a gente acaba por desenhar o máximo possível à realidade que vamos encontrar. Exatamente. Outra coisa que eu costumo fazer, depois temos as nossas plantas, temos as nossas paredes. Ainda recentemente tivemos um colega nosso, que é o Eddie Ferrero, que fez um vídeo espetacular sobre como medir a atenuação de paredes. Para ter mesmo uma ideia exata da dimensão da atenuação da parede. O vídeo está bastante completo, só que a única coisa que depois aplicar aquilo na realidade, ou temos tempo para andar a fazer aquilo e uma equipa por trás para andar a fazer aquela coisa, ou então é quase, é um bocado complicado com a nossa realidade em Portugal. E aí pronto, aí temos que, por experiência, nós não costumamos ter tanta atenuação como a ECAO põe, que é os 10 dBs por parede. Não costumo apanhar muito disso. Mas também já acontece apanhar pior que isso, por isso quando se faz um predict e vê pôr sempre uma adenda, atenção que nós estamos a fazer isto em planta,
e isso não Exatamente. significa que isto seja fidedigno à realidade. Caso Sim, isso é houver uma dúvidas ressalva, aí, é só uma ir no ressalva local que e nós medir. temos. Exatamente, com É, o chamado APOS, que é o Access Point on the é, Stick. Eu por acaso fiz uma validação in-site, ou on-site, neste caso, num cliente na semana passada, onde tive que ir realmente com uma espécie de um tripé, um tripod, onde tinha um access point instalado e depois defini um canal, uma potência ou o que seja, no access point e acabei por tirar medições a cada uma das paredes. Estamos a falar em paredes na ordem dos 80 centímetros, 90 isso. centímetros. Epá, e foi mandatório, tive mesmo que fazer isso para... Nessas não é fácil. Epá, e Epá, hospitais, é comum também apanhar dessas paredes. pois, aquelas chapas Ah, metálicas que blindam a parte da radiação e coisas do género. E são fatores mandatórios que lá está, que é, nós estamos no terreno muitas vezes, temos que ter isso em consideração, porque epá, colocar APs é fácil, pô-los a funcionar nem sempre é tão fácil quanto isso. é isso. Fácil. Fácil. Agora estava a pensar, estavas a falar das paredes de 90 centímetros, eu pensava nos nossos edifícios históricos. Nós em Portugal temos uma cultura bastante rica, uma cultura arquitetónica já com bastante história e Sim, temos edifícios com diversos séculos, então somos capazes de ter paredes de quase 1 metro de espessura e nós costumamos fazer, começamos a fazer as contas, epá, como é que um AP tem que atravessar esta parede, como é que é? Mas depois olhamos, espera aí, mas o teto é de madeira. Então, exato, tal e qual. então, em vez de fazermos uma cobertura na horizontal, fazemos quase uma cobertura na vertical, em que um AP Exatamente, junto a um teto de madeira cobre perfeitamente tanto o andar de cima como piso o andar de superior, baixo. E exatamente. não, não é O preciso ter tanto chamado, cuidado com a parte horizontal e usamos a vertical. acho que é o conceito do chamado bleed through ou blood through ou algo É, assim do género, né? bleed, É é algo o assim do bleed. género, que é a interação entre pisos, que é a É, propagação do sinal entre pisos, neste caso. é, E que, pronto, lá está. A maneira de nós fazermos aparentemente será a correta. Apesar de que às vezes pá, não, vamos pôr um AP por ala, independentemente de quantos pisos é que são. Mas sim, mas faz sentido termos em consideração os pisos superiores e inferiores, porque se houver essa questão de temos APs a mais, poderemos vir a ter problemas. Mas lá está. e ainda por Quem cima está no em terreno edifícios consegue ter históricos essa passar percepção. a cabelagem e Ui, infraestrutura para suportar os APs não é fácil. É sempre a parte mais complicada e a parte da cabelagem da APs, a gente consegue definir e exato, configurar exato. os APs, e agora pôr o cabo chegar até lá, e isso aqui é sempre. Estamos a falar Sim, com a malta do património, com museus e palácios e castelos, e aí temos que ter bastante sim, cuidado com o que é que andamos a fazer. sim, porque estragar às vezes a arquitetónica que existem nos pisos com alguns séculos de existência É aquela é coisa. completamente impossível. É completamente impossível. Epá, e depois é aquela questão, apesar de não poderes passar cabos de rede muitas vezes, epá, mas eu não quero o access point visível porque as luzes chateiam, porque temos ali um formato estranho no meio das figuras que estão ali na parede. Nem sempre é fácil o cliente aceitar Sim, algumas sugestões. aí temos. É haver alternativas. Já cheguei a deixar. Já deixei APs em cima de armários de madeira, já deixei APs em cima de computadores. Às vezes, paredes do século XVIII, com frescos, e não se pode pôr um cabo na parede, não vou andar aqui a furar nada. Nem vou Sim, pôr isto aqui no chão para ninguém andar aqui ao pontapé nisto. Olha, vai ter que ficar aqui. Não sim, há é hipótese. inevitável. É, É inevitável. Mas é neste tentamos dar inevitável. o nosso melhor. E lá É, está, no final ressalvamos sempre junto do cliente a dizer que, atenção, que podemos ter aqui algumas situações, mas o cliente fica logo sobre aviso é. que não foi possível e educar, entre aspas, ou vocacionar o cliente para estas situações pontuais. Eu, por acaso até costumo ter, depois de explicar aos clientes e dizer as hipóteses quando todos analisamos os prós e os contras, geralmente concordamos e olha, pronto, fica aqui, fica aqui um API aqui em cima de um. Mas depois também depende do tipo do design do API. Há APIs que são agradáveis à vista e há outros que parecem Sim, assim. sim, sim. Desta, Por acaso, às vezes quando é nesse tipo de ambientes, eu tento usar ao máximo access points de antenas externas,
porque se acoplarmos uma antena externa consegue estar um bocado mais disfarçado, ou seja, temos o access point escondido numa caixa, como estavas a dizer, ou por dentro do contador, ou o que seja, e depois temos apenas uma antena externa que pode ser eventualmente pintada para estar disfarçado. Claro, convém que ser tinta, como é que é? As tintas não metálicas, se eu não me engano. Mas pelo menos eu conheço o fabricante que diz logo que, olha, a garantia vai à vida. Exato, pronto, há essa pequena ressalva, alguns fabricantes que dizem logo isso. Ou se faz algo, mesmo que não seja invasivo, eles dizem logo, olha, se vocês pintarem isto, adeus garantia. Ou se arranja uma capa externa ou uma caixa, mas... Sim, desligar as luzinhas, desligar os LEDs e coisas do género, para dar o mais disfarçado possível. Mas aí, pronto, lá está, mais uma vez, isto estando em coordenação com o próprio cliente e dizendo, atenção que se viermos a pintar as antenas externas, perdemos a garantia, estamos dispostos a aceitar esta variável, sim ou não. E se o cliente assim o decidir, siga, para mim é pintar. Quem manda por parte é o cliente. Exato, sim. Afinal é ele que vai pagar. Exatamente. Depois, outra coisa também comum que nós costumamos apanhar é se estivermos a trabalhar as plantas, se são de armazéns ou em fábrica. Sim, é mais em armazéns do que em fábricas. É a questão de que temos um armazém que geralmente ou tem 10 metros ou 15 metros de altura, mas depois há sempre ali uma zona de escritórios que pode ter 1 ou 2 pisos. Sim. E não, ou seja, o que eu costumo fazer nestas alturas, voltando outra vez à história do crop and rotate e duplicate maps, pego na planta e isolo completamente a parte dos escritórios da parte dos armazéns ou da parte das fábricas. Também é comum em grandes fábricas apanhar tipo a zona de escritórios ou de copa dentro tipo a meio da fábrica e sim. Nós para estarmos a ver que cobertura é precisa nos diferentes pisos, não vamos estar a considerar os APs que estão lá no topo de um edifício de 15 metros. Aí o que se faz é vejo qual é a área ocupada pelos escritórios, faço o exclude dessa área. Nessa área, exatamente. Da planta geral e depois faço uma planta só para os escritórios. Exatamente. Sim, só para os escritórios. Geralmente é armazéns, geralmente são escritórios que estão sempre às horas, geralmente é onde está o chefe de armazém, onde estão a parte dos cais de recepção, expedição, e onde é que eles carregam também o material de picking e aí sim, aí também faço na mesma, porque acabamos de ter uma planta do armazém que a contabilizar alturas de 15 metros e depois temos ali os nossos escritóriozinhos ali a um canto. É 2,5 metros de altura, 3 metros na loucura. Sim, porque às vezes até inclusive o tipo de antena que estamos a utilizar é uma antena diferente, eventualmente. Se calhar podemos usar antenas internas, enquanto que em zonas de armazém, produtividade, a parte da operação, como as alturas são maiores, normalmente utilizamos antenas externas, com algum tipo de ganho ou de orientação, dependendo do tipo de solução. Mas isso depois vem tudo à frente, ou seja, nós desenhamos a parte de infraestrutura, mas depois, como também muitas vezes somos responsáveis pela configuração da própria infraestrutura, conseguimos diferenciar as diferentes zonas, o que é operação e o que é escritórios, ou seja, conseguimos diferenciar estas e aplicar configurações diferentes às áreas que estamos a falar. Eu, por exemplo, normalmente o que eu costumo fazer, ou seja, quando estamos a falar em armazém e escritórios, não usamos a mesma definição de Wi-Fi, ou seja, os SSIDs ou o que seja, não são os mesmos consoante as zonas, que é para dissiparmos a interação entre essas zonas. Há casos que é necessário, porque eles pedem que a mesma rede que já seja emitida no armazém também seja nos escritórios. Prontos. Mas aí, pronto, pouco há a fazer. Mas tentamos sempre minimizar ou diferenciar estas zonas, como estava a referir. Às vezes acontece ao termos, por exemplo, os escritórios também podem servir, por exemplo, como sala de visitas ou também já pode acontecer o caso em haver também uma loja para o público ou um canto ou anexo
ao armazém ou à fábrica. Aí o que se costuma fazer é, pronto, aí interessa ter uma rede guest, mas ter uma rede guest espalhada pelo armazém não interessa a ninguém, só que Sim. Quer dizer, pronto, Depende, né? interessa, mas não interessa para as pessoas. Para o operador normal interessa, efetivamente. Mas convém, para não se distraírem. Sim, isso depois é tudo uma questão de objetivos, né? Porque depois há outros conceitos por trás, que é, nomeadamente, o número de rede wireless a transmitir num armazém. Se calhar há redes que não fazem sentido estar no armazém inteiro, porque, sei lá, imaginas uma rede corporate, qual é o interesse de estar na parte da operação quando temos apenas terminais ou terminais de handheld, terminais de mão, de picking, a operar naquelas zonas. Ou seja, porque estar a poluir, entre aspas, mais o ar sem qualquer tipo de necessidade. Quando queremos ter performance, queremos ter bons resultados do airtime, entre aspas, no restante armazém. Ou seja, tentar realmente direcionar a rede para onde nos interessa efetivamente. Se é armazém, é armazém. Se é escritório, é escritório. São quase boas práticas, mas normalmente é bem, não. A gente quer a mesma rede wireless para todo lado, o que seja, de repente tens para aí 5, 6 redes wireless, 7, conforme o tipo de cliente. E depois o overhead vai para aí acima. Exatamente, tal e qual. Agora que estás a falar isso, eu estou-me a lembrar. Eu também costumo fazer, e nestes últimos tempos é quase um requisito em redes que já estejam em produção, o pessoal, sim senhora, tem a rede para cobertura, mas começa a ver que a rede por si não chega para a capacidade, não cumpre a capacidade, ou seja, somos capazes de ter mais de 20 ou 30 equipamentos agarrados ou 30 ou mais equipamentos agarrados a um único AP e acabamos por fazer, ou seja, quando fazemos redimensionamentos, é já para redimensionamentos a contar para a capacidade da rede. Aí ou seja, imaginemos que temos uma planta de um armazém grande ou um escritório grande. Se nós formos a fazer o cálculo da capacidade total, ou seja, para o ECAO aquilo é matemática, o que o ECAO não sabe distinguir o que é, se é uma sala de visita, se é uma sala de reuniões, se é uma sala com 30 pessoas. Então aí o que eu costumo fazer é, faço uma área geral, ou, por exemplo, temos uma expectativa de estarem 100, 200, 300 pessoas, e depois vou subdividindo a parte de escritórios, ou seja, no escritório não estão 100% de certeza, quanto muito está uma a gastar, a pedir, a necessitar da performance, que seja videoconferência uma videoconferência com alta qualidade, ter mais uns 2 ou 3 equipamentos de cliente, smartphones e iPads e laptops. Ou seja, vou subtraindo à necessidade da cobertura, vou subtraindo o dimensionamento em que vamos tentar chegar à quantidade certa de APs para cumprir aqueles requisitos. Exato. Pronto. Por exemplo, numa sala de reuniões também não vamos ter. Eu para as salas de reuniões costumo pôr entre 4 a 6, dependendo do tamanho da sala, mas se for uma sala com uma mesa para 4 pessoas, não vamos calcular aquilo para ter ali 6 pessoas ali a ver numa conferência. Se está uma videoconferência dentro de uma sala, geralmente é só ou é um laptop ou está no próprio sistema de videoconferência, por isso vamos subdividindo as necessidades, vamos personalizando as necessidades de rede e depois chegamos. Porque se deixamos tudo em modo automático, se fazemos o coverage requirements do ECAL, pomos a quantidade de devices e para uma área grande, se ele começa a disparar para ali APs, até tem APs na casa de banho, por isso há zonas em que elevadores não quero cobertura, escadas também não me interessa muito coberturas de performance. Certo. Casas de banho nem pensar, Copa quanto muito 2 ou 3 telemóveis e está feito. Corredores não é para a malta estar a falar, corredores é o nome telemóveis e outras coisas, mas agora há zonas, pronto, e aí conseguimos reduzir a quantidade de APs que são necessárias para o projeto e também colocar os APs nas zonas onde interessa. Exatamente, tal e qual. É onde a gente precisa do sinal, neste caso.
Precisamos exatamente. ter a performance do AB. Quem é que disse essa? A rede tem que ir para onde estão, não sei se foi o Kid. É capaz de ter sido o Não, Kid, que o gajo tem muito a rede tem estes. que ir para onde estão os utilizadores, não é? Ou foi o Kit ou foi o Sam. Ou foi um ou foi o outro. Pá, a rede tem que estar onde estão os utilizadores, não é? Onde estar porque me apetece. Exato, tal e qual, é mesmo isso. Porque o autoplanner assim o disse. Quer dizer, está. E outra coisa, o autoplanner. Epá, eu raramente uso o autoplanner. Epá, eu também Pode ser muito utilizo. giro, mas a channel planning, sim. Isso é o channel planning para arrumar isto, para não Sim, estar a sim. fazer isto tudo à mão, sim. Isso é, eu uso bastante. Agora, o Agora, autoplanner, o não. auto, Porque o autoplanner, sim, lá está, não sabe vê as paredes, vê as áreas que temos a cobrir, mesmo essas áreas todas, mas ele não faz a mínima ideia o que é uma casa de banho, o que é um corredor para ele ver vou paredes e dizer, tal. Lá vai para aí. eu acho que nunca consegui pôr o autoplanner a funcionar, apesar do Kid, eu lembro quando ele teve cá até em Portugal, e ele dizia, pá, não, nunca utilizem um autoplanner porque nunca funciona como deve de ser. O que é certo é que ele há um tempo atrás começou a dizer, epá, não, podem começar a utilizar, que ele já que faz umas cálculos, já tem em conta isto, aquilo e aquilo outro, mas o que é certo é que eu até à data nunca consegui pôr a funcionar. Quando ponho, veja, ok, pronto, subcarrega, claramente põe a peso a mais. Mesmo fazendo estes tweaks todos, mesmo reduzindo, ele começa ali coisas sempre carrega por pôs a peso a mais. Eu, por acaso, estavas agora a mencionar a questão de, ou seja, quando fazemos um planeamento de um armazém, por exemplo, e depois temos zonas que temos algumas particularidades, nomeadamente escritórios, salas de formação, algo assim do género, eu faço como tu, lá está, eu faço algumas zonas específicas onde eu consigo definir algumas capacidades diferentes da parte operacional, para além de definir a capacidade em termos de quantificar o número de equipamentos, é o tipo de comunicação que está a ocorrer naquela respectiva zona. Porque se é um escritório, uma sala de reuniões, teremos certamente, em termos de comunicação, um SLA superior, na ordem de 2, 5 megabits, se calhar, dependendo do tipo de comunicação que estamos a fazer. Se estivermos a falar, sei lá, de eventualmente videoconferência ou transferência de ficheiros, ou quer que seja, nós conseguimos introduzir esta variável naquela zona em particular, porque estamos a falar de terminais num armazém, que aquilo lá de se ocupar, sei lá, eventualmente, sei lá, 2 megabits ou 1 megabit, nem tanto, eventualmente, depende do tipo de aplicação, se é emulador já é S400, se é uma aplicação que seja online, face ao que nós eventualmente teremos se for eventualmente uma partilha de ficheiras, que é nós queremos transferir o ficheiro de uma ponta à outra de uma forma mais rápida e conseguimos naquela zona dimensionar a quantidade de APs ou um tipo de AP diferente para conseguir tornar esta transição mais rápida. Ou seja, num armazém conseguimos ter diversas zonas, onde cada uma das zonas tem certos requisitos, ou tem certos requisitos, em termos de equipamentos, podem ser tablets, iPads, com diferentes tipos de rádios internas, e mais acima definir qual é o tipo de comunicação que eles estão a fazer naquela respectiva área, e depois no final, a nível da parte do design, definirmos a nível de capacidade, se realmente vai de encontro ou não ao que estamos a desenhar, neste caso por área ou por ponto de acesso. É algo que esta ferramenta tem de muito potente, que é diferenciar as áreas consoante as diferentes necessidades. Exatamente. E epá, é espetacular. Sim. Sim, tenho feito. Porque tem corrido bem. Já fiz uma série de projetos desses, ou seja, de migrarmos de cobertura para capacidade, e vou usando o ECAL para me ajudando aos cálculos. Tem cumprido os requisitos. Exato. Outra coisa que estamos a falar do ECAL, mas isto já é mais um conceito para chefias e para administrações e do que para técnicos, ou seja, para ver interferências tem que haver, para descobrir interferências tem que haver um analisador de espectro. Não pode ser algo só para ver a potência de sinal, porque tanto eu como o Carlos usamos o Sidekick. O Sidekick atualmente é a melhor ferramenta para ver interferências a nível de Wi-Fi, ou seja, para ver
se existe algum ruído na rede, nós conseguimos rapidamente identificar a fonte desse ruído. Exato. Ou pelo menos dar uma estimativa. O ruído é proveniente desta zona. E o que nós costumamos ver que alguns colegas de outras empresas não dispõem dessa ferramenta e analisam só a rede em termos de potência de sinal e depois, sim senhor, o sinal está bom, mas depois vai saber por trás e pronto. It's all green. Não. Não dá. Pode-se ver, sim senhora, parece todo verde. Podemos ter o sinal com alta potência e temos muito sinal, mas depois vemos que mas a rede está lenta, mas porquê? Porquê é que tem tantos retrais? Exatamente. E sem o analisador de espectro não é fácil. Suspeitamos do que é que pode acontecer, ou seja, vemos a quantidade de retrais e temos que andar com airs, e aí voltamos outra vez à mesma. Necessitamos de uma ferramenta que faça captura. Nós no ECAU, por acaso, temos isso tudo, temos temos o planeamento, temos o Spectrum Analyzer e temos a captura das frames com o AirShark, temos tudo na única ferramenta. Sem isso, fica complicado conseguir todas estas coisas e não é fácil, por muita boa vontade e muita experiência que tenham as pessoas do terreno, eles não se conseguem. Sim, lá está, sim. Nas alturas em que eu comecei e não havia analisador de espectro, sabia, eu estou a apanhar aqui níveis de SNR de ruído altos, mas não faço a mínima ideia do que. Tinhas um indício apenas, não conseguias afirmar. Há ruído, do que é que está a causar o ruído? Não sei. Parece, o sinal está forte, mas depois temos SNRs de 15 e de 10, porque há uma câmara de vídeo qualquer que manda aquilo tudo abaixo. É bastante, principalmente em armazéns, é bastante frequente haver sensores de movimento e sensores de alarme a afetar os 2.4, é muito frequente. Sim. Não sei, podes depois dagar também apanhar. Assim, quando começa a ter clientes com queixas de performance no picking, já não é passar o picking dos 2.4 para os 5 ou resolve logo parte dos problemas. Exatamente. Depois é andar, quando são mesmo equipamentos de picking muito antigos que não conseguem funcionar sem sermos 2.4, aí temos que andar a ver ruídos e acaba sempre chegar ao ponto fulcral, ou vocês ligam os alarmes ou migram as pistolas. Exato, escolham. É uma questão de escolha. Não há volta a dar. Ou põe equipamento que consegue fugir ao ruído, ou então tem que desligar os alarmes. Não há... mas estes são tão bons ainda, as baterias, as máquinas são tão boas, ainda vão funcionando. Pois, exato. Mas... É capaz. Eu conheço pelo menos 2 armazéns que ainda estão a funcionar com pickings de classe B. Em classe B, Legacy, completamente Legacy. Já andamos a considerar. Há um que já se começa a considerar migrar aquilo para Wi-Fi 6 e os Bs ainda lá estão. E às vezes é aquela questão, então vamos mudar as antenas para a última tecnologia, o Wi-Fi 6 ou 7, cá de chegar um dia destes. Já é o 6E. O 6E está a próxima saída forno, é o 6E. É o 6E. O TET está no papel, já estão a desenvolver no papel. Tive alguma coisa sobre isso. Depois ainda há equipamentos antigos e aquilo está a funcionar. Então, olha, está a funcionar. Por mais que evoluas na autoestrada, mas tens um carro que é um calhambeque, por assim dizer, ele não vai dar mais do que o que pode dar, efetivamente. Enquanto ele não cair, enquanto ele andar, enquanto ele andar, é um chasse, mas enquanto picar e der trazer o ROI, por assim dizer, que já vai dar mais do que tempo. Se a gente vê, se vemos bem o tráfego por dia de um equipamento de picking, é megas, não é? Sim, não é para ela. 20, 30 megas no máximo. Sim, não é uma coisa significante. Telnets ou coisas em UDP, é só uma coisita de nada de texto, código de barras, e pouco aqui, mais. marca ali. Por acaso, só para completar aqui uma análise do Vasco, tem a ver, ou seja, a nível da parte da validação. Quando estamos a usar a ferramenta de ECAU, uma das coisas que eu mais adoro fazer nisto é quando nós fazemos um survey de validação
Bem, o armazém pode ter, sei lá, na ordem dos 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, conforme ele vai guardando o nível de plots em todos os locais por onde nós passamos, ele fez a captura naquele exato momento. E no final, quando nos sentamos a analisar, nós temos uma visão, uma percepção de que zona é que houve ali algum tipo de interferência. E nós conseguimos ir andando ponto a ponto, plot a plot, por onde nós passamos e conseguimos identificar em tempo, a tempo útil neste caso, qual foi a zona que apanhamos uma espécie de uma interferência, um canal mais saturado, que nos pode indiciar alguma coisa. Ou seja, isto para dizer que a ferramenta captura em tempo real tudo o que está à volta dela, ou seja, desde a força do sinal, os SNRs, aquelas coisas todas, e conseguimos ter a percepção, consoante o que nós andamos na planta, neste caso no mapa, tudo o que ela acaba por capturar. E se naquela zona em específico houve algum tipo de situação, lá está os sensores que o Vasco estava agora a referir, ela vai certamente apanhar naquele exato ponto, naquele sítio que nós passamos. Que é algo que é excepcional, que conseguimos isolar a zona, ok, aqui temos uma situação, evidenciamos qual é a situação. Podemos não saber, até pode não ser um sensor, muitas das vezes, pode ser algum outro tipo de interferência, mas está ali evidenciado que é naquela zona existe alguma coisa. E depois, claro, podemos nos focar em termos de análise ou troubleshooting naquela zona em particular. Isto é algo que é extremamente importante para quem está no terreno a fazer o troubleshooting ou o assessment à infraestrutura. E é uma das mais-valias que eu acho que a CAU neste sentido tem também. Sim. Não é. Sim, já não seria a primeira vez que apanhava empresas colegas de outras empresas que foram ao local validar, não, parece que está tudo ok, parece que está tudo ok. Exato. Mas quando se vê aquilo por outra perspectiva, com outro tipo de ferramenta mais pesada ou mais completa, e vê-se que, que afinal há aqui mais coisas. Exatamente, não é só o sinal está tudo verde. Não é só ter o sinal e ter tudo verde e ter as barrinhas no telemóvel, mas depois é preciso saber porque é que mesmo tendo as barrinhas no telemóvel ou no picking, aquilo mesmo assim tem soluço, ou cai, ou demora a agarrar. Sim, é preciso. Eu por acaso acho é aquela questão, tipo, mas eu estou ligado ao AP a, sei lá, 866 megas, isto não baixa, eu estou sempre ligado a 866 megas. Ok, tudo bem, mas isso é a ligação que tens com o AP. Não quer dizer que a tua throughput, aquelas complexidades todas de conectividade estejam efetivamente ali a trabalhar. Não é fácil depois explicar isto, porque eles olham, estás a ver, para aí uso coisas, aquela analogia, o data rate é o conta quilómetros, é o que marca o conta quilómetros. Isso, o carro marca 220. Andas a 220 em que estrada pública é que tu andas a 220? Para já é, se chegas a 220... Para já sim, se chegas lá. E depois em que estrada pública é que chegas lá? Exatamente. Quando faço relatórios, é muito raro o que eu vou considerar o data rate. Geralmente, quando menciono, é sempre o throughput. O throughput, exatamente, que é a velocidade efetiva que conseguimos alcançar naquelas zonas. Pode ser mais um indicador de algum tipo de problema que podemos passar por ti. Isso é uma questão de experiência, que é quando temos um throughput inferior, podemos estabelecer que, sei lá, 30 megas, 40, 50, 60, ou o que seja, conseguimos ter uma zona e evidenciar que o throughput naquela zona é inferior a X, que será o nosso threshold. Quer dizer que naquela zona poderá haver também alguma coisa. Ou seja, além da questão de detectarmos a interferência, podemos evidenciar na velocidade que conseguimos atingir naquele local em específico é inferior às nossas expectativas. Quer dizer que naquela zona também poderá realmente estar a ocorrer algum tipo de situação. Pelo menos eu costumo utilizar isto, não sei se também costumas também. Sim. Temos sempre a mesma história. Temos RSSI, parece que está tudo bem, ou seja, o sinal está verde, depois, se calhar pode estar verde a mais. Exatamente. Está verde mais. Espera aí que está aqui. Já são outros campos. Já são outros campos. Mas é frequente em zonas, em plantas de armazéns e industriais e grandes superfícies. Muita atenção com os ruídos os sensores de alarmes, câmaras. Sim. Eu estava a ver
Os micro-ondas, pronto, os micro-ondas é algo temporário. Pronto, Alguns. Eu até costumo ver às vezes alguns peers, eventualmente por causa de, hoje em dia, de alguns IoTs, mas que são antigos, por assim dizer, que vemos também alguns peers aí no mercado com os sensores das videovigilâncias, que comunicam tipo uma forma estrela, por assim dizer, temos vários sensores espalhados, comunicam com um único ponto central e se porventura esse não estiver operacional a 100%, acabamos por ter alguns peers aí pelo meio. Isso apanho de vez em quando, já não é assim tanto, mas também costumo apanhar. Fugindo um bocadinho a cá, ou seja... Não, deixa-me só dizer outra coisa. Se já forem escritórios, é ter atenção à quantidade da Bluetooth. Mas depende, aí geralmente tem mais escritórios de pessoal mais ligado às tecnologias, aí que começa a utilizar, é o teclado que é Bluetooth, é o rato que é Bluetooth, é o auricular que é Bluetooth, é aquilo que é o rádio que é Bluetooth, e depois começa, aí, os 2.4 estão carregados depois, portanto, aqui está carregado Bluetooth, também não dá. Particularmente os Bluetooth que utilizam tecnologia chamada 800, como é que é? Agora fugiu o nome, mas basicamente estamos a falar de um Bluetooth versão 2.1, que é das versões de Bluetooth mais antigas, que é onde existe que existe mesmo um frequency hopping, onde o equipamento salta até 70 e alguns canais e que por sua vez acaba por bater nos nossos habituais 2.4. Sim, já vi. E acaba por impactar. Isto, por acaso, tive um caso recentemente que até instalamos alguns equipamentos de Bluetooth que até funcionam, felizmente, aquilo funciona 5 estrelas a nível do armazém, mas que assim que um dos receptores / emissores é desconectado, o próprio receptor principal acaba por lançar uma espécie de um frequency hopping, que é o frequency hopping, um broadcast, e vai percorrer todos os canais, passando pelos habituais 2.4, e tudo o que esteja nos 2.4 vai ter algum impacto de performance, algo momentâneo, mas acaba por acontecer. Ou seja, apesar de não ser 2.4 puro e duro, mas lá está, são equipamentos que falam por Bluetooth e acabam por impactar, nomeadamente o Bluetooth mais antigo, que eu estava a referir, que é o 2.1. Se for o 4.0, 5.0, acho que é menos impactante, pelo menos não tenho tido grande experiência de field com esses devices, com os nossos iPhones têm, os nossos PCs também têm, e não tenho tido grandes stresses, mas não quer dizer que, momentaneamente, não haja alguns casos. É pegar no analisador de espectro. Exatamente. É verdade. E avaliar. Eu vou dizer, eu sou um bocado suspeito, que eu por acaso tenho um rato que eu já reparei, ele tem um receptor Bluetooth a 3.0 e assim que eu desligo o rato e tenho aqui o EK ao meu lado, eu de repente vejo aqui uma mancha completamente vermelha. Aqui o gajo já à procura do rato, onde é que o meu rato foi, onde é que o meu alto de comunicação ficou desligado, mas depois acaba por se calar. Mas conseguimos evidenciar até em laboratório ou o que seja, estes pequenos percalços que temos quando utilizamos equipamentos que funcionam por Bluetooth. Apesar de há quem diga, não, Bluetooth é Bluetooth, Wi-Fi é Wi-Fi, mas a magia está ali. É o Wi-Fi mesmo, é sem fios. Estão lá. A estrada é para todos, não é só porque. Não, a estrada é para carros ou a estrada é para caminhões. Não, exato. É carros, é motos, é bicicletas, é tudo que a gente poder pôr aqui na estrada. Se for os Bs é a carroça, anda! Epá, os Bs por acaso hoje em dia chamam-lhes bicicletas, pá. Eu moro numa zona que é muito rural e o pessoal faz muito bicicletas aqui na zona. Epá, e quando apanhas bicicletas, epá, sério, dá-me paciência. Porque pronto, pá, tenho que ir atrás delas. Pronto, que remédio. mas pronto. Epá, eu às vezes, pronto, para além do EKO Pro, mesmo quando quer tentar identificar uma fonte de interferências que não esteja assim muito à frente dos meus olhos,
Não sei se já usaste a ferramenta da MetaGeek, o Channelizer, Era o que eu tinha antes se alguma do vez. SiteGeek. Pronto, epá, eles são uma coisa porreiríssima que eu acho que o Kekao acho que poderia fazer. Acho que havia umas movimentações para o efeito, que é identificar o tipo de interferência que está a afetar naquela zona. Eu acho que até Sim, agora eles eles estão a já usar têm, apenas as já câmaras, não apanhei. é? Eles, A se sério? for, sim, eu já tive. Ok. Ele já me identificou, já tive o ECAO nesta versão a identificar uma câmera de vídeo e já tive Eu- a identificar continuous emission. Epá, era um sensor que estava sempre a emitir, ou seja, estava sempre a emitir e a emitir no Uhum. canal 8, ou seja, canal 6 e canal Ah, 11 era ok. para esquecer. E por isso começámos a ver que os APs, os únicos que funcionavam bem eram os APs que estavam no canal 1 e havia a Ok, tendência de ok. todos os APs irem para o canal 1 e depois aí quando fomos lá com o sidekick ele aparecia lá. Epá, eu vou dizer, para mal do teu cliente, ainda não apanhei nenhuma assinatura dessas, pá, gostava. Porque até agora só tenho apanhado câmaras. É só mesmo câmaras, não tenho apanhado mais nada. Era um Mas, sensor, ficámos a olhar para o sensor, o que é que fez? mas desconhecia. Felizmente vejo uma evolução na Já, ferramenta já, já. e lá está. E por acaso tive. Eu conheci não sei se ainda lá está a pessoa, o time, Ok. a pessoa que é o responsável por esta parte. Então dei os parabéns. Epá, aquilo até corre bem, que aquilo já me safou algumas vezes, por causa de identificar-me ali os ruídos. Sim. E ele confirmou-me que, epá, sim, a gente estamos a pensar em fazer isso, começar a ter. Pronto, já sabes Assim, a selva que é cada fabricante. E estar a seguir cada fabricante, espera aí, deixa eu ver. sim, não é fácil, não é fácil. Traduzir uma assinatura é complicado. Mas eles, pronto, já temos alguma, eu já identifico alguma coisa. Eu acho que já É por identificou acaso? os fornos micro-ondas. Acho que já Também, tenho é essa sério. ideia. Deixares um forno micro-ondas a correr durante algum tempo, pá, o que ele Eu faz, ele detecta já o ruído experimentei, e depois foi. faz tipo um retângulo vermelho a Ok. especificar mais ou menos, olha, de- deste canal a este canal, estou a detectar um erro que coaduna sendo um continuous transmitter ou uma Hum. câmera de vídeo. E pronto. Ok, por acaso, epá, eu lá está. Infelizmente não tive ainda nenhum desses ecossistemas ou desses ambientes que estavas agora a referenciar. É, Que por acaso gostava de ver e gostava de presenciar, porque lá está. É mais uma experiência que a gente vai ganhando no dia a dia para conseguir evidenciar estas diversas fontes de interferências e que felizmente com este tipo de ferramenta conseguimos, quer seja para nós adquirirmos conhecimento, quer seja para apresentarmos ao cliente que, atenção, que vocês têm este tipo de interferências nestas zonas e que, pronto, agora é decidirem o que vocês querem fazer, se é remover as interferências, se é alterar os terminais, como estavas a referir, para passar para 5 gigas e minimizamos o impacto, sem dúvida, mas temos de ter em conta se os clientes também suportam uhum, operar na banda dos 5 gigas, é, que nem sempre é fácil, nem sempre mas é pronto. fácil. Mas, geralmente costumamos ter sorte, mas nem sempre é fácil. E agora, para começar a fechar, e falando aqui de uma coisa que te fizeste lembrar, é a questão do relatório, a questão do reporting. Sim. A minha sugestão é não usem o General Report. Ou não, o One Click Report. Não, ou Epá, então, não. Imaginem o que é se vocês depende. pedirem uma revisão a um mecânico e o mecânico apresenta-vos um relatório de 400 páginas. Epá, vocês não vão ver o relatório de Exato. 400 páginas. É a Vão mesma até ver história. os. Epá, alguém vos pede uma auditoria de rede e vocês chegam lá com, ok, façam o click reporting e toma lá. Epá, não, mas, Para já tens duas desvantagens, não é? Para já é o tempo que isto demora a gerar, ou seja, ficas ali sim, tempos e tempos à espera que isto acabe por gerar o report. E depois, será que o cliente vai ler o report todo? Pá, não me parece. não parece. Fala. E pode haver informação útil no relatório e que eu simplesmente esqueço. 400 páginas para um relatório. Pá, quando se Não faz um é, não é. relatório é ter atenção à pessoa com quem estamos a falar, a ver quem é que é o nosso interlocutor. E depois o que é que se apresenta. Há uns que podemos pôr, complementar a informação, há uns que é só RSSID e se tem ruídos e qual é que é o Sim. throughput.
Outros, podemos pôr um bocadinho mais, podemos mostrar channel overlapping, podemos mostrar channel localization. Os mais importantes, que evidenciem efetivamente o que nos fez ir ao local, não é? Exatamente. Temos problemas, então vamos apresentar quais são os problemas, efetivamente. Se é questão de preditivo, depois com uma avaliação local outros critérios de avaliação, mas é focarmos efetivamente o que nos fez despoltar esta ação e evidenciarmos e focarmos com isso. Porque realmente é aquela questão que é, se tens um mapa, uma planta apenas, ok, ainda é combustível. Agora, se tiveres multipisos, tu vais ter todo o reporte das diferentes áreas, ou seja, se for adicional, interferência, etc., por piso. Se tiveres 10 pisos, então vais ter um reporte enorme mesmo. Facilmente passa às 400 páginas e ninguém vai ver um relatório de 400 páginas. De modo algum. Com muita boa vontade. O que é que eu queria dizer? Se calhar uma coisa que, caso sejam redes em que necessitem de roaming, agora estamos a falar, por exemplo, em armazéns, ou escritórios que necessitam. Os escritórios não é algo assim tão. Acaba por não ser tão necessário, pelo menos em Portugal, porque nós não costumamos usar muito voz sobre wireless. Não é algo muito frequente a ver no nosso país. Mas em armazéns é frequente haver roaming dos equipamentos de picking. Aí convém analisar também qual é que é o segundo canal mais forte. Exatamente. E em termos de localização, obviamente temos que ver qual é que é o terceiro canal mais forte para ver se conseguimos fazer triangulação em toda a planta. Sim. Exatamente. Sim, mas isto o conselho que eu dou é evitar one-click reporting. Tal e qual. É mesmo. Ponham-se no lugar de vocês ir a um mecânico e o mecânico chegar ao final e toma lá 500 páginas e agora vejam coisas. Pronto, está aqui, a tua avaria está aqui. E tu olhas para as 500 páginas, ok. Eu só quero ver a avaria, o carro não pega, tipo. Ok. Isso deve estar na página da 325. Vamos lá ver as pastilhas do carro, vamos lá ver o óleo do motor, vamos lá ver não sei o quê. Depois acaba ser, olha, faltava gasolina. Exato, tal e qual. Boa perspectiva. Sim, mas sim, isso é o que temos agora da ferramenta da ECAO, e que realmente, pronto, na parte da validação, pelo menos eu costumo ter muito isto em foco, lá está. Eu também tenho a vertente da parte da mobilidade e eu gosto muito de ter a perspectiva de que clientes é que estamos a avaliar ou que estamos a ter em consideração a análise que estamos a fazer. Estamos a falar de clientes de voice speaking, estamos a falar de clientes de voz, estamos a falar de portáteis, qual é o tipo de cliente que vamos ter a analisar, a infraestrutura que ele vai estar inserido. Porque às vezes, temos um Wi-Fi e tem que funcionar com qualquer cliente. Ok, é mais ou menos, é quase isso. Quais são os vossos problemas? São nesses. Então, se calhar devíamos focar nesse tipo, quais são os requisitos desses clientes e depois cortar às fatias os outros clientes, por assim dizer. Mas focarmos principalmente qual é o tipo de clientes que estamos a incidir, qual é a maior queixa que está a ser feita. E a partir daí começar então a fazer o troubleshooting. Porque estamos a fazer um troubleshooting de uma forma genérica, ok, podemos avaliar a cobertura, podemos avaliar eventualmente se há algum problema de interferências, mas temos sempre que saber qual é a característica do utilizador, neste caso. Pelo menos é o que eu tento fazer sempre. Porque como diz o Keith, it's all about requirements. Se temos clientes que têm certos requisitos, não vamos comparar os clientes de voz ou os clientes de picking com um cliente, um iPad, um iPhone, ou um laptop, tablet. Uma coisa é ter um laptop com 3 special streams ali a bombar com videoconferência e tudo, e depois ter um picking que eu só preciso mandar os meus 2 megas diários de texto. Os bitzinhos e os bytes. Sim, it's all about requirements, como diz o Kid. Mas pronto, acho que esta é a nossa perspectiva de utilização da própria ferramenta face
ao que o nosso cliente, neste caso final, precisa de ter como resultado e como análise e gerar um report no sentido de, ok, identificar as diferentes causas ou diferentes problemas que poderemos apanhar nas infraestruturas. Ter atenção o que é que estamos a entregar e ter atenção a quem estamos a entregar. Claro. Isso era algo legível e perceptível. Lembro de uma das formações do Roel e do François. Eles fizeram uma espécie de uma formação que fiz há um tempo atrás, e eles diziam sempre que temos de ter em foco quem é que será o utilizador ou o cliente final, ou seja, a pessoa dentro da organização que irá ler o report. Porque se for o CEO, pá, ok, para ele é chinês. Se for o tipo está a ver, está bom. Exato, está a ver, está bom, tal e qual. Se for o tipo do IT, ok, é capaz de ter um bocadinho mais percepção. Se for o tipo que está a dar suporte ao IT, se calhar vai tentar ter mais percepção ainda face ao trabalho que está a ser feito. Ou seja, temos que apresentar resultados que sejam legíveis de uma forma quase imediata e consigamos apresentar os resultados que identifiquem de uma forma quase imediata o que estamos a analisar. Basicamente é um bocado isso, é como aqui na ferramenta do ECAO, uma das coisas que eu costumo ver logo é logo o campo que diz Network Issues. E aqui à cabeça identifica logo qual é o tipo de situação que estamos a ter, mas pelo menos lá está, eu no dia a dia costumo fazer, olha, Network Issues, ok, quais são as possíveis causas? E depois a partir daí comecei a retalhar as diferentes causas até chegarmos então a um foco, ok, a causa realmente é esta. Mas, acho que por hoje a brincar já passou uma hora. Uma horinha, exato. Para quem já não fazia um podcast há umas semanas, por assim dizer. Já foi uma conversa interessante. Sim. Pronto, espero que tenham tirado aqui alguma utilidade. Digo os nossos conselhos e bons relatórios e boas análises. Sim, obviamente compreendemos. Se conseguem convencer os chefes então a comprar uma ferramenta de jeito. É isso que eu ia dizer agora. Apesar de ser uma ferramenta que tem o seu custo, obviamente, mas é uma ferramenta que no dia a dia ajuda-nos a nós, a qualquer empresa ou um cliente, a chegar aos objetivos, que é, por parte da empresa, é prestar o melhor serviço ao cliente, por parte do cliente é ter uma percepção das diferentes causas dos problemas, ou neste caso da parte do design, para termos uma infraestrutura que funcione como deve de ser e que faça sentido e que trabalhe sem qualquer tipo de problemas, que nem sempre é fácil, mas é o foco principal. É uma ferramenta que não é propriamente barata, mas que no mercado... Ao tempo paga-se. Aquilo que Exatamente. depois ganhas em tudo. Em não ter complicações com... Depois isto é a palavra de um contra o outro. De uns diz que o sinal está bom, está verde, é porque está tudo bem. Mas o cliente a queixar-se, não, isto continua em baixo. Exato. E a brincar, perdem-se projetos assim e depois, se calhar, os 10.000 capas que se investia numa ferramenta destas, para não investir 10.000 capas, perdem-se 500 capas ou perde-se um cliente com uma vida. É isso que deve terem. É daquelas como os americanos dizem, se só tens um martelo, tudo parece um prego. Exato. Se só tem um martelo, para ele qualquer problema não. Isto é um prego, a gente manda umas marteladas e pronto. E está feito. Pode ser com o martelo, dás com o telefone, dás com o computador, ele acaba por ir ao sítio, mas tens danos colaterais. Se calhar, e investir numa ferramenta que realmente faça sentido, porque por causa de uma das coisas que nós não falamos neste podcast, mas podemos falar num próximo, é, apesar de termos uma ferramenta que esteja connosco para fazer este tipo de análise, é toda uma espécie de serviços que eles têm acoplados, que podem ser otimizados em termos de equipa, uma espécie de collaboration, se é o que a gente possa chamar, mas acho que isso pode ficar para um próximo podcast, sim. que
Exatamente. Mais uma vez, fica o suspense no ar. O que é esta ferramenta, qual é o potencial? Temos de ter, sempre ter tema de conversa. Isto nunca para. Isto nunca para. Se a gente começa a falar de wireless, pronto. Ui. Então lá, malta. Mas, Um abração. Até uma próxima. E obrigado. Mais uma vez. E até uma próxima. E contamos convosco no próximo episódio. Vai, tchau.